Boa tarde, eu sou a Josi Cozenfa e estamos aqui novamente juntinhos no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, às 14 horas aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E o Sobre Isso é reconhecido por trazer pautas relevantes para a população do Cianorte e de toda a região. E também é conhecido por dar visibilidade a quem faz a diferença no cotidiano da cidade e do entorno. Empreendedores, artistas e profissionais que transformam realidades, movimentam a economia, fortalecem a cultura, geram oportunidades e ajudam a construir uma comunidade mais criativa, dinâmica e preparada para o futuro. A Rede Cinturão Verde Televisão abre espaço para essas trajetórias porque entende que o desenvolvimento acontece quando o talento, trabalho e compromisso se traduzem em impacto econômico, cultural e social contínuo. Nosso convidado de hoje é André Vinícius Testa, o Deré, produtor musical, engenheiro de áudio e multi-instrumentista. Ele atua há 35 anos no universo da música, unindo sensibilidade artística, rigor técnico e visão profissional. Natural de Cianorte, é sócio proprietário da Regência Produções, atua há 15 anos como jurado técnico em festivais e desenvolve mentorias para artistas e músicos, contribuindo diretamente para a formação e valorização da cena cultural e regional. Natural de Cianorte, é sócio proprietário da Regência Produções e atua há 15 anos como jurado técnico em festivais que desenvolvem mentorias para artistas e músicos, contribuindo diretamente para a formação e valorização da cena cultural local e regional. Deré, muito bem-vindo ao Sobre Isso, é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, agradeço e já parabenizo a todos aí pela iniciativa, né, de valorizar as pessoas locais, os artistas, o pessoal da música e da cultura. Agradeço muito. Inclusive, isso que você colocou aqui, né, da gente trazer essa valorização, tem muito a ver com esse trabalho que a gente tem feito, porque a sua entrevista foi muito requisitada, né, pelos artistas, que nós temos tido contato com muitos deles. Então, nós ficamos muito felizes por você estar aqui e para a gente poder ter esse bate-papo, Deré. Que legal, eu fico lisonjeado, né, porque são pessoas amigas e que a gente está sempre trabalhando junto, então um acaba fortalecendo, né, o outro e o cenário musical da nossa cidade aqui. O que é bom para todos, né? Para Cianorte, para toda a região que ganha muito com isso, né? Deré, você nasceu em Cianorte, vem de uma família pioneira e começou a estudar música muito cedo. Que marcas da sua infância e da sua formação familiar ajudaram a explicar quem você é hoje? Pois é, a minha família ela sempre foi muito musical, apesar deles não serem músicos, né? Mas sempre gostaram muito de música, sempre ouviram muito música. E desde criança, assim, me incentivaram a estudar um violão, estudar alguma coisa para ter uma opção de estudo mesmo, né? E aí eu comecei aos 5 anos a estudar o violão. Era até uma coisa interessante que a minha mãe sempre falava que desde criança isso já era muito natural. Ao invés de eu querer um brinquedo, eu queria um instrumento. Tipo um presente de Natal, eu quero um violão. Eu quero. Legal. Então, já estava em você, já. Isso. A gente ouvia muita música em casa, né? E então toda essa trajetória, assim, aí eu comecei a desenvolver em cima do estudo do violão, dos 5 até uns 10 anos mais ou menos, que eu estudei violão. E depois eu comecei a estudar o teclado, que foi o instrumento, assim, que eu realmente já tinha um pouco mais de idade e tal. E aí eu comecei a desenvolver legal, foi o instrumento que eu me formei musicalmente. Aí depois disso, fui passando para os instrumentos, né? O músico sempre é curioso e quer como é que toca isso, como é que toca aquilo. Eu fui desenvolvendo assim os outros instrumentos. Então assim, são vários que eu toco. Calma que nós vamos falar sobre tudo isso. Você começou muito jovenzinho, com 5 anos, como você colocou aqui, se forma. E logo em seguida você já estava dando aula na Escolinha Zequinha de Abreu, né? Em que momento a música deixou de ser um talento e se tornou uma escolha profissional? Foi interessante isso, porque quando eu tinha me formado no teclado,
E eu já estava atuando, tocando alguns eventos, casamentos. Eu tive uma banda nesse período, assim, que o pessoal começou a tocar, uma banda de rock, assim, que é o pessoal, amigos, né? E surgiu na época uma oportunidade, assim, de trabalho, né? Por exemplo, meu pai falou assim, ó, tem um amigo que trabalha com engenharia, faz arquitetura, e ele quer ensinar, precisa de alguém para aprender a desenhar plantas de casa, essas coisas. E ao mesmo tempo, uma amiga que tinha essa escola, que é a Magda, né, que é a dona da escola, ela falou assim, Derê, eu tô precisando de alguém para dar aula. Eu sei que você se formou e tal, você não quer vir dar aula para mim? Aí eu falei assim, não, deixa o desenho para lá e vou Eu vou começar a para dar aula. música. Que foi o que eu tinha aptidão realmente, né? E aí foi no Zequinha de Abreu, eu trabalhei lá por mais de 10 anos, dando aula ali como professor, assim, todo esse período aí de... E mesmo atuando diretamente com a música, você também se formou em administração com ênfase em marketing. Como que essa formação influenciou na sua forma profissional? Como você passou a tratar a arte a partir daí? Isso, foi muito importante essa questão da administração, porque eu queria, né, era até um desejo, assim, da minha família, né, de estudar, de se formar, de ter um curso superior. Eles sempre incentivaram muito ao estudo, né? E aí eu falei assim, ó, a administração é uma coisa legal, porque eu consigo Administrar. aproveitar aquilo, exatamente, aproveitar as coisas que a gente teria ali. E aí foi interessante que foi o marketing e a administração em si, no aspecto de empresa, como gerenciar uma empresa, como fazer toda a parte burocrática, né, tudo certinho. Mas o marketing é muito a ver com a música. Sim, quando eu brinquei que ia administrar a música, que inclusive nós recebemos aqui recentemente a dupla Éder e André, né? E eles falaram sobre isso, essa questão de administrar a carreira profissional. E já te convido para assistir a entrevista maravilhosa que você vai encontrar aí no YouTube do programa sobre isso. Então, tem essa questão também administrativa, né? Com relação a todo o trabalho, inclusive o trabalho com a música. Exatamente. Inclusive vai um abraço ao Éder e André, são amigos meus, assim, a gente sempre está trabalhando junto aí, parceiraço. E esse marketing, ele me ajudou bastante nisso. Como eu consigo divulgar a minha carreira, fazer a minha carreira musical crescer, como que eu posso aproveitar hoje. Claro que hoje evoluiu demais nessa parte do marketing digital, tudo, né? Mas é como você aproveitar todas as oportunidades para fazer com que você consiga crescer o seu trabalho. A música não é um ramo muito fácil. Apesar de ela ter muito glamour, ela mostra muito, né? A gente vê muito glamour na música, mas ali os bastidores, ele é trabalhoso. Então você tem que estudar, você tem que dedicar tempo e tem que dedicar bastante empenho, né? E a administração e o marketing, para mim, me ajudou bastante a gerenciar toda essa situação. E quando você fala aí de dedicação, de empenho, você construiu a sua trajetória a partir da técnica do estúdio e da produção, né? O que te motivou a escolher esse caminho e como ele se tornou central na sua forma de fazer música? Primeiramente, eu comecei estudando música mesmo. Eu só era instrumentista, né? E tocava teclado, violão, guitarra, e etc. Só que eu sempre tive muita curiosidade em gravar, em saber como que aquilo estava saindo e fazer as gravações. E eu comecei assim com uns, sei lá, 16, 17 anos a comprar algumas coisas de alguns gravadores, algumas coisas para começar a gravar e se ouvir, ver que aquilo, como é que funcionava, aquilo eu achava interessante. E, e aí alguns amigos começaram, não, já que você tem o equipamento, vamos gravar a minha banda, eu quero gravar também. E aí eu lembro que eu tinha uma garagem em casa, aí falei, ó, vou fechar a garagem aqui e vou fazer um estúdio. Mas como assim? Não, vou fazer e tal. E vou fazer uma sala que eu vou colocar umas espumas e tal. E eu comecei a estudar realmente o áudio. Aí eu vi que o áudio era uma disciplina, né? Totalmente, um universo totalmente novo e muito grande. E aí foi onde que eu comecei a falar, vou estudar, aí comecei por exemplo, a pesquisar. Onde que eu posso fazer um curso? Na nossa região não tinha, né? Isso era em anos 90, 90 e pouco.
Aí eu comecei a. Tanto é engraçado, por exemplo, para a gente conseguir uma revista de música, era muito difícil de você ter na banca para comprar, porque não tinha essa parte aqui. Aí eu comecei a pesquisar e falei assim, cara, eu vou no Rio, vou para o Rio de Janeiro estudar. E foi aonde que eu fui desenvolvendo aqui, meio autodidata, meio lendo, tentando ler os manuais dos instrumentos, dos equipamentos, e fui desenvolvendo isso, até o momento que eu realmente fui para o Rio para fazer um curso específico de áudio. E lá foi onde que começou a mudar realmente a chave da parte musical para a parte da produção. Dedé, então, com esse conhecimento mais aprofundado, foi aí que você realmente viu que você estava apaixonado pela arte, né? Que você costuma dizer que trata a arte com extrema seriedade e senso crítico. O que significa, na prática, buscar o melhor som possível? Isso é uma coisa interessante, que eu queria que o que eu estivesse produzindo, né, estivesse gravando, ele soasse muito parecido com o que eu ouvia das produções estrangeiras, né? A minha referência sonora é nos 80 e 90, né? Então tinha muita música boa, muito projetos incríveis sonoramente falando. E eu queria que o que eu estivesse gravando ali tivesse aquela qualidade. E era muito difícil chegar próximo daquilo. Mas um fato que me marcou bastante, que foi quando um dia que eu vi uma entrevista com um produtor americano, e ele falava assim, por que que os Estados Unidos têm o melhor som? Vamos supor assim, que a gente via que sempre a música, né, tinha um som muito bom, uma coisa. Porque o engenheiro, ele acordava cedo e ele falava assim, hoje eu vou tirar o melhor possível sonoramente, porque o meu país merece que a música americana seja líder mundial, seja alguma coisa assim. Eu falei, cara, interessante essa filosofia. Então eu comecei a partir dali e falei assim, todo dia ou todo momento possível, eu pesquiso para saber como que eu posso melhorar Tirar o melhor. um pouquinho mais daquilo ali que eu já sei se aqui foi bom, vamos ver se eu consigo melhorar um pouco mais. Isso foi interessante porque fez eu ter um senso crítico muito aguçado. Então, assim, para mim me convencer que minha produção tá bem legal, ela tem que estar bem legal mesmo, não pode ter nada, detalhe. Você adaptou isso para a sua realidade, trouxe para a Cianorte, para a região. Aí quando você acorda, você pensa, como que eu posso tirar o melhor som? Porque Cianorte merece, porque toda a região merece. Exato. É até interessante, assim, eu gosto muito de Cianorte. Eu nasci aqui, fui criado aqui, tenho a minha família toda aqui. E eu viajei muito pelo Brasil, com um projeto que a gente trabalhou. Então eu vi muitas realidades, muitos locais e muitas coisas assim. Eu achava que, cara, se isso tivesse em Cianorte seria muito legal. Um teatro, um espaço musical mais expressivo, ou então mais oportunidades para os artistas, né? Então eu comecei a pensar nisso, e tanto que hoje em dia as pessoas me procuram justamente por esse critério técnico que eu apliquei na minha carreira, para sempre ser mais especialista, mais Trazer o melhor som. trazer o melhor som, né? Porque Cianorte merece. Porque Cianorte, mas nós merecemos, toda a região merece. E felizmente temos o Dedé aqui com esse propósito de trazer o melhor som. Dedé, mas tem uma curiosidade sobre você também que eu gostaria de perguntar sobre a sua atuação como jurado, né? Ela surgiu de forma natural e a partir do reconhecimento técnico do seu trabalho. Como que começaram esses convites? A parte de jurado é interessante, porque você ser chamado para avaliar alguém cantando, tocando, etc e tal, supõe-se que você tem uma bagagem, Um amplo conhecimento. um amplo conhecimento para você poder dar uma opinião sobre aquilo ali, né? E todos esses elementos, os projetos que a gente foi trabalhando, que eu fui trabalhando, que eu fui desenvolvendo, e as pessoas foram conhecendo, foram vendo, foi me avaliando, assim, avalizando, né? Para conseguir ter esses convites. Aí foi o primeiro,
eu nem lembro quando foi, acho que foi em Moarama. E um festival foi levando a outro, É. né? E hoje vocês estão há cerca de 15 anos já atuando como jurado técnico em diversas cidades da região também, e em festivais maiores, né? O que faz a diferença na sua avaliação técnica? Olha, são alguns aspectos principais, né, que a gente tem ali como avaliar, né? Mas, inegavelmente, a parte da afinação e da musicalidade. Porque tem gente que, às vezes, ele canta muito bem, mas ele não é musical, ele é meio artificial. Ele não é uma coisa que a pessoa ela coloca uma interpretação que ela passa uma emoção, ela tem às vezes muita técnica, mas não tem uma emoção. Gosto de avaliar sempre duas coisas. O critério técnico, que é essa parte da afinação, do cantar, do timbre, mas eu valorizo muito a emoção que aquele artista me passa. Então, se ele cantou uma coisa assim, até simples, mas que passou uma emoção, passou uma É verdade, sobre o quanto ele e a música se misturam, se conectam? isso, e como ela se transmite através dele para o público. Porque é muito diferente uma pessoa cantar, vou cantar, displicentemente, e uma pessoa interpretar algo que você realmente sinta que ela está dando tudo ali para interpretar aquela música. Então, em termos de jurado técnico, principalmente, esses critérios são muito importantes, assim, o quanto a pessoa ela passa a emoção de forma bem feita, afinada e bonita. Deré, eu ia até te perguntar agora, na sua opinião, né, por que que existe essa carência de pessoas preparadas, né, para fazer essa função de jurados? Mas diante de tudo que você colocou aqui, a gente já nota que é preciso muito mais do que técnica, é preciso ter essa sensibilidade também, né? Mas qual outras razões você acha que existem ainda essa carência, essa necessidade de pessoas preparadas? Olha, essa questão, ela envolve você vê, ela engloba vários fatores. O fato da gente não ter muito incentivo à cultura em forma de formação, ela dificulta as pessoas, por exemplo, terem uma possibilidade de trabalhar como jurado, porque você precisa realmente comprovar tudo que você já fez, todos os seus estudos, toda a sua capacidade. E muita gente, às vezes, leva a música, por exemplo, é um artista, mas ele não leva tão a sério a música. Ele gosta de cantar, ele canta, ele faz, mas ele não se capacita, por exemplo, em fazer uma aula de canto, mesmo que eu não seja um cantor. Mas, por exemplo, eu gosto de estudar elementos que vão me facilitar nessa situação. Por exemplo, como que eu posso julgar alguém cantando se eu não sei as partes principais da voz, por que que ela fez a voz daquele jeito ou de outro jeito? Então, falta realmente um incentivo ao estudo musical. Eu dei aula por 10 anos em conservatório, aqui em Cianorte tinha vários conservatórios. Hoje eu acredito que tenha um ou dois. Então são poucas pessoas que levam a música a nível profissional e realmente é muito difícil você viver de música e trabalhar com música. Então acho que falta um pouco da capacitação. Por isso que eu gosto assim, eu trabalho hoje muito a mentoria de áudio, né? Por quê? Para formar pessoas. Mas, infelizmente, essa parte de sensibilidade, de musicalidade, é meio da pessoa mesmo. Ela tem que gostar, ela tem que É se natural ou é interessar. construído? É natural, mas é aperfeiçoado. Pode ser construído ou não? Pode ser construído. Música, o dom musical é difícil de você. O dom musical é difícil de você, quem não tem uma certa facilidade, aprender. Mas técnica, essas coisas você consegue estudar. Então você vai conseguir diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado dentro daquela proposta, né? Porque bom e ruim é relativo, mas o que é certo, o que é errado dentro de uma proposta artística, né? Então, se a pessoa canta fora de uma escala, se você tiver um ouvido musical, você vai saber que Entender o que tá. ela tá fora
Deré, e quando você atua como jurado, não está apenas avaliando as performances, mas também acompanhando os processos de formação artística. Como que é exercer esse papel com responsabilidade e respeito aos artistas? É bem interessante isso, porque sempre depois dos festivais, as pessoas que participaram, elas nos procuram. Ó, onde que eu posso melhorar? O que que eu fiz de errado? Então a gente sempre tem até alguns festivais é interessante, porque as pessoas elas dão esse feedback para as pessoas que É legal isso que você está falando, você sempre traz isso, né? é, Que os festivais, eles têm esse espaço de troca, né? sim, Então é nesse momento que as pessoas buscam ali melhorar, entender o que está acontecendo, que não foi tão legal. isso, porque às vezes a pessoa ela, por exemplo, às vezes um detalhe pequeno. Por exemplo, a pessoa ela vai fazer uma apresentação e ela vai cantar um estilo musical clássico, mas ela vai com uma roupa pop ou uma roupa que não condiz com aquela interpretação. Totalmente Então desconexo. você fala assim, não, mas a roupa faz diferença. Não, não é que faz diferença pro artista, mas É um conjunto. é o todo. Ou então a pessoa ela fica muito dura, ela fica muito parada, você vê que ela está nervosa e ela está parada, ela não se mexe, ela não se solta, né? Então isso faz com que a pessoa ela perca alguns pontos que podem ser, por exemplo, se ela tivesse alguém falando. É interessante isso, porque quando a gente dá a dica, sempre tem uma classificação depois da final. Depois da classificação, a gente dá umas dicas. E na final, sempre as pessoas melhoram. Depois de ouvir vocês, né? A interpretação fica melhor, a presença de palco fica melhor, a roupa que ela vai é mais proporcional ao estilo que ela vai cantar. Por exemplo, uma banda de rock, o cara vem com uma banda de rock, ele não pode pôr um terno. Não é? Acho que ele não, né? Não fala sobre ele, porque nós É, sabemos que a imagem comunica. exatamente. Inclusive, eu trabalho com isso, com consultoria de imagem. E através da nossa imagem nós podemos comunicar muito, inclusive o estilo musical, a profissão, enfim, tudo pode ser comunicado através da imagem. Então isso faz toda a diferença. Exatamente. E são pequenos detalhes, mas aí tem as partes técnicas. Gente, olha, respiração, faz um aquecimento antes, entra mais tranquilo. Porque às vezes a pessoa ela entra com muita tensão, porque no festival você está concorrendo. Você fica É. ansiosa. Então às vezes ela entra tensa. Já teve assim, candidatos que você vê que ela segura o microfone e ela tá tremendo ali. Então, ó, Muita emoção. respira, entra tranquilo, dá o seu melhor, né? Faça como se fosse a última apresentação que você fosse fazer, a tua última oportunidade. Aí a Então, pessoa treme mais ainda, tô brincando. não, mas normalmente funciona bem. As finais dos festivais, assim, quem Já puder, perdeu o medo do quem jurado. puder participar, valorize e vai, porque as finais são maravilhosas, são shows. Verdadeiros shows, né? Ali as shows. pessoas se apresentando. Exatamente. E o que essa vivência te trouxe em termos de aprendizado e conexão humana com todas as pessoas? A música, ela é algo assim fantástico, porque você consegue, ela não tem barreiras, né? Eu já fiz amizades com pessoas de outros países, com pessoas que a gente nem, às vezes não conseguia. Eu não falo muito bem outras línguas, mas na música, você começa a tocar, ela, já entendi a sua linguagem e tal. Que legal. E a música quase nunca é sozinho, né? Você tem que ter alguém para estar junto, você tem o público, você tem várias pessoas. Então todas essas conexões, as equipes dos bastidores, até interessante aqui, eu cheguei hoje aqui no estúdio, aí um amigo já do bastidor, ô Deré e tal, não sei o que, você tá por aqui e tal, que bom te ver. Então A música conecta as pessoas, né? e são amizades assim que às vezes por pouco tempo, às vezes a pessoa fica 1 hora ou 2 horas na tua apresentação e você fica pro resto da vida. Forma um vínculo. Eu sempre tô indo em algum evento, ou chego em algum evento, em alguma cidade, a pessoa fala assim, eu lembro de você, 6 anos atrás, você fez um show assim, assim, assado e tal. Eu falo, aí você começa a lembrar. E Muito bom. É muito bom, então... André, eu quero falar de projetos também, porque como você falou aqui, você está sempre estudando, buscando mais, né?
E eu gostaria de saber, vocês estão finalizando agora o DVD da cantora Graciele. Em que fase está esse trabalho? O que ele representa artisticamente? Então, o DVD da Graciela foi bem interessante, que foi um DVD que nós gravamos no final do ano, né? É um processo, é um DVD que marca uma carreira dela, são mais de 20 anos de carreira. Então, reuniu todo o melhor repertório, todo para fazer esse DVD. Ficou lindo o DVD, assim, a parte de imagem, de captação, de áudio, luz, né? Ficou bem bonito. E estamos no processo final. Agora, da parte de mixagem, de ajustes ali técnicos ali do som. E agora, ele, aprovando essa parte, né? Já vai para a parte de edição de vídeo, finalização. Então, acredito que mais uns 2 meses aqui, mais ou menos no mês de março, eles vão estar lançando esse material. É um material muito, muito bonito dela, porque é um material com uma mensagem. Ela é uma cantora que trabalha muito o público feminino. Então ela tem um público feminino muito grande, toda uma história com as mulheres, né? Então Traz uma mensagem traz uma profunda. mensagem bonita, sofisticada, delicada. E é um trabalho que vai ter muita repercussão, assim. Ela já é uma cantora, já tem um renome até nacional, assim, que ela já faz bastante tempo que ela trabalha. Então vai ser um marco bem legal, inclusive da nossa cidade, porque ela mora aqui em Cianorte e também adora a nossa cidade, sempre podendo valorizar e levar o nome de Cianorte para fora, né? Nós que viajamos muito assim pelo Brasil, é uma coisa legal, muita gente conhece Cianorte. É uma cidade que, assim como Maringá e Moarama, sempre você fala de Cianorte, lembro. É uma cidade que trabalha muito com vestuário, muita coisa e tal, né? Então, e a gente sempre não, lá, e a gente adora morar aqui. Nossa, Representando Cianorte aí para o Brasil. é isso mesmo. Você também desenvolve outros projetos, como o da cantora Bárbara de Maringá, né, focado na produção de show. Oderé, o que muda o foco de ser apenas música gravada e passa a ser uma experiência de palco? O palco, o palco, ele acontece através de uma troca, né? Você está enviando uma emoção, o público está te devolvendo outra emoção em cima do que você está colocando. E a produção, a minha parte de produção de palco, produção de show, ela trabalha muito assim. Que repertório, como aquele repertório vai repercutir naquele público, como vai influenciar aquele público, vai emocionar. Mas também na parte técnica. Vai ter um telão atrás, vai ter um painel, vai ter luzes, ou vão ser luzes mais coloridas, mais movimento ou menos movimento. Tudo isso ajuda na contribuição da mensagem que a música Da vai trazer. mensagem, né? Porque às vezes você vê uma música animada e uma luz parada, por exemplo, ela não está coerente com aquela sensação, né? Por isso que o show, eu gosto muito do show, do palco. Eu gosto muito, onde você realmente, porque você pode errar, você pode acontecer várias coisas no palco, né, que a gente tem. Então você tem que sempre trabalhar, cuidar e tem todo esse cuidado antecipado para poder fazer com que o show fique o melhor possível. E esses cuidados técnicos, assim, é uma das coisas que eu trabalho muito hoje em dia, inclusive mentorias para artistas e bandas, né? Esse final do ano passado eu dei uma banda de Cáceres, no Mato Grosso, eles vieram até Cianorte, ficaram uma semana aqui aprendendo como que se trabalha num palco, como se faz um show, como que deve ser feito um show. Porque muitas vezes o cantor está preparado para cantar, até sabe cantar, mas não tem essa presença de palco, não tem todo esse conhecimento estratégico para preparar o show, né? Não tem uma estrutura ali, por exemplo, é muito diferente você ver um artista com uma banda bem posicionada, com uma iluminação adequada, com um cenário bonito, do que uma pessoa sentada num banquinho tocando E sem quando você nada. fala de mentoria, o que envolve esse processo de imersão e quais são as transformações que você busca provocar nos artistas? Isso. A mentoria, ela vai apontar quase tudo que você está fazendo de errado.
A primeira coisa assim, você está deixando passar. Você não está prestando atenção, de repente, o meu cenário não tá bonito. Por que que não tá bonito? Você está passando cabos pelo meio, você não tem uma cor específica para o seu estilo de figurino. E aí a hora que a pessoa ela começa a ver esses detalhes, ela começa a entender assim, olha, é uma coisa simples, mas aí ele começa a aplicar esse tipo de coisa e com certeza, por exemplo, a hora que o público ele começa a perceber essa evolução, ele já começa a te valorizar de outra forma. O show, por exemplo, a equipe já chegou uniformizada, a equipe chegou, o pessoal não chegou fazendo bagunça, eles chegaram com postura de profissional, fizeram o trabalho deles, cumprimentaram todo mundo, tudo isso. Esses detalhes É o todo que faz a diferença. já faz diferença, porque se você não tratar bem a equipe técnica quando você chega no local, o cara ele vai falar assim, é um artista, já subiu na cabeça, ele tá se achando demais, isso aqui. Então quando você chega com respeito, e você chega com educação, e você chega com profissionalismo, as pessoas vão Você te já receber começa de a outra... impactar através daí. Começa a equipe já vai entender que você é um profissional, o seu show, eles vão dar o melhor deles, o show vai acontecer da forma melhor possível, todo mundo vai se ajudar. E eu acho que é isso, o crescimento eu sempre busquei essa parte, profissionalizar o máximo possível a arte. O que for possível para você ter mais qualidade, para você ter mais velocidade, ter mais o resultado final ser mais satisfatório, é o que a gente procura colocar nas mentorias. Então a pessoa ela muda, assim, alguns mudam mais, porque não tem tanta formação, outros mudam menos, mas sempre tem alguma Precisam coisa de menos adaptações. Isso. Nós estamos aqui num papo agradabilíssimo com o Deré, mas voltamos já. Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Estamos de volta aqui com o Deré, produtor musical, muito conhecido aqui em toda a região, e vamos continuar aqui falando de música. Eu gostaria de mencionar aqui, Deré, esse trabalho tão bonito que você fez com o maestro Nico, que tem e recebe iniciativas, e a gente sabe, inclusive, que existem leis de incentivo que viabilizam esse trabalho, né? Exatamente, o maestro Nicola é fantástico, assim, o projeto dele até brinco assim que cada vez que ele me liga, que ele me manda uma mensagem, eu chego a arrepiar, porque são desafios, né? São muitos desafios. Os projetos dele começaram a ter uma grandiosidade, assim, muita gente queria assistir, foi muito bem visto pela nossa cidade. Ele é uma pessoa muito respeitada, um ótimo profissional, assim, ele conduz muito bem. Até as primeiras vezes assim que eu conheci o projeto dele, assim, eu até fiquei assustado, porque eram pessoas de Cianorte que nem todos eles são cantores ou músicos, eles começaram a entrar no coral e daqui a pouco estavam cantando. E você cantando. acompanha tanto o coral da Das Altcherb quanto a orquestra. Isso. Eles começaram o projeto deles primeiramente com o coral. Era só as vozes e um piano.
E algumas apresentações foram feitas assim. Aí, com o incentivo, né, as leis de incentivo, eles conseguiram fazer o projeto com a orquestra. Então, além de todas as pessoas dos cantores que já são 50, 60 cantores, ainda mais 40, 50 músicos. Então, o projeto ficou enorme, gigantesco. E sempre é um desafio, assim, para a gente conseguir que as pessoas, porque a música clássica, principalmente, se a música a gente já traz uma sensibilidade, uma emoção, a música clássica é 10 vezes mais emocionante. Porque ela tem uma dinâmica desde o baixinho até algo grandioso, então ela mexe muito com o emocional. O estilo dos instrumentos são instrumentos diferentes, né? O projeto dele foi muito legal, consegui desenvolver e muito desafiador. Então Isso só mostra o quanto você é qualificado, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer esses projetos e vem conseguindo fazer os projetos dele cada vez com um resultado melhor, né? Esse ano, 2025, teve uma apresentação, foi maravilhoso. Vai sair, inclusive, agora, está finalizando a parte da captação a edição de áudio e vídeo, né? Para poder estar no YouTube, no material onde as outras pessoas possam assistir. Mas é fantástico. Um abraço, Nitos, para você. E existem outros projetos aí que ainda estão em fase de bastidores e não podem ser divulgados, né? Como que é conviver o tempo todo nesse invisível da criação, onde quase tudo ainda está sendo construído? É interessante. Eu cheguei aqui hoje e foi bem isso, né? Eu sou bem acostumado a estar atrás das câmeras, atrás dos bastidores, né? A gente está sempre do lado oposto, preparando tudo, né, para as pessoas. Mas assim, eu adoro. É uma coisa assim que eu fico todo tempo, assim, o meu descanso, a hora que eu vou descansar, eu vou ouvir música. Eu vou ver alguma coisa para mim aprender alguma coisa diferente. Eu sempre estou vendo alguma coisa no YouTube, como que eu posso fazer para isso ficar mais fácil ou para ter um resultado melhor. Então, eu respiro 24 horas. Você aprende para ensinar mais, né? E, inclusive, você dá a mentoria, como você colocou aqui. Exatamente. E eu sou muito inquieto, assim, eu comecei a desenvolver, assim, eu cheguei até um determinado nível, eu quero ir um pouco mais. Então, o que eu posso fazer, onde que eu posso estudar, o que eu preciso comprar para ter algo melhor e tal. Então, eu sou um inquieto musical, assim, nesse sentido, assim, de conseguir sempre ter o melhor resultado, né? Anderé, nós estamos falando aqui desse cuidado em aprender e ensinar, né? E falamos aqui, inclusive, da mentoria que você deu para a banda lá de Cáceres, mas nós não falamos aqui que você vai até lá para fazer um trabalho com eles de gravar um DVD, né? É isso aí. Final do ano de 2025, eles vieram até Cianorte e fizemos a mentoria. Eu falo do Estúdio Regência, sou eu, o Serginho e o Sidney. O Serginho e o Sidney são irmãos e a gente é amigo há muitos anos, sei lá, 40 anos já. E desde a infância e tocamos juntos sempre. E construímos esse estúdio em 2021, foi depois da pandemia. Fizemos o estúdio e a gente trabalha essa parte de mentoria e focado já. Eles fizeram mentoria para desenvolver um projeto para poder fazer o DVD da melhor forma. Então, eles se prepararam para preparar o DVD. Agora, esse ano, assim que tiver uma data agendada, nós vamos para lá, porque a logística é mais fácil, né? A gente está indo para lá. E vamos estar fazendo a direção técnica, a direção artística da produção do DVD. E depois dessa etapa, trazemos esse material para cá, eu faço a mixagem, as edições de vídeo e lança futuramente. Aí, vamos ver, talvez esse ano ainda lance esse material. Mas assim, é algo muito legal porque... De Cianorte para o Mato Grosso. Sim. Você tem contatos no país todo, já viajou aí, né, por todo o Brasil e você escolheu permanecer aqui em Cianorte. O que essa cidade representa para você, Dené? Cianorte, eu gosto muito daqui e como você bem disse, assim, eu rodei lugares muito bonitos, né? O Brasil é maravilhoso. Né? Fui inclusive com a música, eu fui para Itália,
fui para Portugal, viajei um pouco também no exterior, com projetos musicais, tudo. Mas o Cianorte, eu acho assim, aqui eu gosto muito assim, o ar da cidade, a água da cidade. Todos os meus amigos de infância são daqui, a família. É uma cidade que a gente em 5 minutos está em qualquer lugar, né? É verdade. Você vai ali, você conhece todo mundo. E esse meu trabalho é um trabalho muito de indicação. É um trabalho que as pessoas, é um trabalho de confiança. Então, como todo mundo me conhece, eu já conheço todo mundo, então fica muito mais fácil essa parte de contatos mesmo, né? Esse network fica muito mais interessante porque É uma relação com a comunidade, com a cidade, com tudo. isso, eu gosto muito daqui, eu gosto muito do pessoal, tudo. A gente tem, né? Toda a vida foi criado aqui e Só tem algumas coisinhas que faz falta, né? toda cidade tem uns detalhezinhos que Você comentou aqui que o sente falta de um teatro. o teatro eu sinto muita falta realmente. Esse espaço é tão necessário para quem vive e produz cultura. O teatro é interessante porque o teatro, a gente precisa de um espaço onde a gente tenha uma estrutura coberta, porque todos os projetos, você pensa em um DVD, ele demora para ser feito. Você tem que ficar às vezes 4, 5 dias, 6, uma semana trabalhando, com equipamento montado, com a iluminação não pode mexer, com tudo. Então, você precisa ter um espaço adequado para você deixar essa estrutura uma semana montada e fazer testes. Normalmente, para você passar uma iluminação, tem que ser à noite. Ou então você tem um espaço que ele é escuro. Então, se um teatro ele já te dá essa possibilidade, você já consegue fazer o cenário de dia, você já consegue ajustar. E você consegue ter, por exemplo, dar a oportunidade de artistas se apresentarem, até de forma gratuita. Isso que seria ótimo pela cidade. Né? Por exemplo, eu tenho um projeto muito legal, mas eu não tenho onde me apresentar. Se você tiver um teatro ou um local, né? Eu falo um teatro pelo fato assim de abranger música, artes em geral. Mas um espaço adequado para música e arte, com certeza vai fomentar muito aos artistas querem produzir shows e trazer shows para cá. Porque você vai ter um espaço legal em qualquer época do ano. Não é só numa festa de cidade ou num algum momento específico, né? Você vai ter o ano todo a possibilidade de trazer Um maior incentivo à cultura, né? No decorrer do ano todo. O ambiente do teatro é muito legal. Assim, é confortável, acusticamente. A forma como a gente se sente lá dentro é diferente, né? Do que um show livre. Quando você entra dentro do teatro, você já começa a sentir aquele clima do que tá por vir, né? Então é muito legal mesmo, é muito emocionante. Conforto, você tem o silêncio. Silêncio, né? Os assentos, né? Aí permite a iluminação, que é diferente, que já começa a te envolver. A gente, inclusive, se emociona mais, né? Com certeza. Porque tem todo o contexto ali do espaço, né? Sim. Eu sempre falo assim, é o meu... Todos os lugares que eu chegava que tinha um teatro, nossa, por que não tem um teatro desse em Cianorte? Que legal. E não é, eu acho assim, não é uma coisa assim, vamos sonhar, não é uma coisa de sonho, não. É totalmente possível. É uma coisa possível de ser feita. Eu acho que tendo uma proposta, não precisa ser algo gigantesco para muita gente, não. Eu acho que tem que ser algo coerente com o porte da cidade. Cianorte, ele é uma cidade que você consegue colocar entre 500 a 800 pessoas num teatro tranquilamente. Então você não precisa fazer um teatro para 2.000. Você pode fazer para 1.000 pessoas. Sim. Mas com o que eu vejo assim que é interessante, mas com o projeto certo, com o espaço do palco certo, com a altura certa, porque é isso que faz a diferença. Porque o público, ok, eles vão estar sentados, ok. Mas para que possibilite o artista. Às vezes tem um espaço aqui, mas o camarim não é adequado, não cabe as pessoas, não cabe a equipe, então é preciso do fluxo, né? Eu trabalho muito, eu atendo muito pessoal do balé, dos balés da cidade, nos projetos deles, né?
E eles têm essa questão de entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então o espaço tem que ter um fluxo. Vai, entra aqui, sai por trás, vai pelo outro lado. A arte tem toda essa dinâmica, né? Então, ó, fica a dica. Precisamos de um Precisamos de um teatro, teatro, por precisa mais. favor. Peraí, você falou em balé aqui, eu já quero convidar o nosso público para acompanhar a entrevista que nós tivemos aqui com a professora Isis, do Gran Balé. Foi uma entrevista linda. Você consegue ter através do YouTube, no programa sobre isso. Veja lá que tá linda. Mas eu queria perguntar para você, você falou que até no seu momento de descanso aqui, você busca ouvir música, e nós ficamos curiosos para saber o que você ouve, o que te renova ali no seu tempo de ficar sozinho, de parar, descansar. A música, ela é interessante que a minha mãe fala que quando eu era criança, bebê, né? Ela colocava o rádio assim, pendurado no berço, e eu ficava ouvindo música o tempo todo, né? Então, mas assim, hoje eu tenho dois critérios, assim, eu quero, alguma música para mim pesquisar. Então eu uso algumas músicas, eu ouço assim a nível de pesquisa, para mim entender o mercado, para mim ver o que está tendo, o que está tocando hoje em rádio, o que está tocando na música mundial. Mas eu gosto muito da música, do estilo musical, que ele é o mais o rock, o mais... a gente, como é música, ele sempre tá pesquisando artistas diferentes, né? Então eu gosto muito de novidades, assim, coisas que vêm me trazer algo diferente. A minha escola toda é anos 90, 80 e 90, então ali eu via tudo, principalmente música internacional, né? Era o que eu ouvia bastante, o que se tocava muito nas rádios na época. Então eu gosto muito desse estilo. Porém, eu ouço muita música instrumental, porque é uma vertente totalmente diferente. A música clássica eu ouço de vez em quando, mas mais pelo estilo de pesquisa, principalmente quando eu vou fazer os projetos do Nico, que eu preciso entender a linguagem dele para mim saber como trabalhar. Alguns estilos, principalmente essa linha do pop rock, da linha da música contemporânea, eu ouço bastante. Respeito todos os estilos musicais, sei que todo mundo tem a seu espaço, tem alguns estilos assim a gente acaba, no nosso meio a música sertaneja é muito forte, né, nossa região é muito forte. Então, as músicas boas eu gosto, o que seria músicas boas, né, que é relativo, mas assim, são artistas que realmente cantam bem, que tem... as letras são bonitas, que passam uma história legal. Eu acho muito interessante aquelas músicas de viola que conta a história da raiz ali da roça, do boi, etc. É muito legal. Apesar de eu também gostar muito do rock. Então, nunca fui assim muito do rock muito pesado, muito heavy metal. Mas o rock... Vamos supor, um rock mais comercial, um rock mais popular. Vamos colocar hoje, por exemplo, eu ouço desde Coldplay, né, que é um popzinho e tal, até, por exemplo, bandas como Metallica, ou então bandas mais contemporâneas, assim, de música que nem é do Brasil. Tem uma banda interessante que chama Midaf, que ela é uma banda árabe, uma banda de rock progressivo árabe. Então interessante. E aí porque não faz parte da cultura árabe, né? Aí você vê a linguagem musical é diferente, e isso vai agregando, né? Uma hora que eu quero desenvolver um projeto, eu posso usar aquela ideia para aquela música. Trazer... Em resumo, né? Eu ouço um pouco de tudo, mas tem alguns momentos assim, eu gosto da música a música brasileira, a música, por exemplo, essa música nacional, o rock nacional dos anos 90, né? Tipo Capital Inicial, Barão Vermelho, esse material assim, eu adoro essa não linguagem. Não vou comentar nada para não me entregar. Então, dos projetos nacionais, eu gosto muito dos acústicos que a MTV fez, né? As bandas nacionais no formato acústico, né? Então tem o Capital, tem o Ira, tem o Paralamas, tem vários. Jota Quest. Todos esses acústicos, ele traz uma linguagem assim muito próxima da gente. Então quando eu vou viajar, ou que eu vou passear, ou que eu quero dar uma relaxada assim,
eu gosto de ouvir esse estilo, assim, eu deixo rodando e pego a estrada e vamos lá. Muito bom nosso bate-papo, Deré. E para encerrar, olhando para toda a sua trajetória, música, técnica, festivais, mentorias e projetos, o que ainda te move? Essa questão, assim, eu não, eu falo assim, a música foi uma situação porque a gente fala assim, né, a música não é um trabalho, a música não é um fardo, a música não é, ela exige dedicação, etc, tal, mas para mim meu ar, é o jeito que eu respiro, é aquela lida toda ali, do dia a dia, todo momento, tô pensando. Então eu não, eu sempre quero fazer algo mais, algo melhor e todo dia até enquanto eu puder fazer. Eu falo assim, música não se aposenta, né? A música ele termina a vida e Sempre dá música. Eu falo assim, hoje em dia a gente vai, esse ano, né, vou completar 50 anos. Então toda a minha vida, desde os 15 anos, foi com música, né? Eu sempre trabalhei com música, sempre o meu ganha-pão foi música. E a minha família é uma família que eles vivem bastante tempo, né? Então se eu conseguir chegar igual meus avós, assim, ainda tenho bastante tempo de muita música para produzir. Muito bom. Deré, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Sobre Isso. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e Obrigada. vamos aí divulgar Continuar difundindo a arte. A música. É isso aí. Aí, tamo junto. Histórias como o Deré mostram que o desenvolvimento também constrói cultura, técnica e compromisso. Quando o talento encontra propósito, o resultado não é só música de qualidade, mas impacto real na vida das pessoas e no fortalecimento da nossa região. E sobre isso segue abrindo espaço para quem transforma o cotidiano com trabalho, criatividade e responsabilidade. Até o próximo programa. O que você aprendeu hoje, caminho com você, e o Paraná começa aqui, na Rede Cinturão Verde de Televisão.